A graça e a paz do nosso Deus nessa manhã se aposse da sua vida e da sua família também. Que este dia seja um dia de muitas conquistas ao lado do Senhor. O nosso coração se alegra, porque o Senhor nos preservou a vida, nos deu uma noite reparadora, um sono abençoado e nos despertou para mais um dia. O sol começa a brilhar e nós já começamos a entender o relógio de Deus nos chamando para termos esse encontro com o Criador, glorificarmos o nome dele. E queremos dedicar a nossa vida mais uma vez, reconsagrar nessa manhã a nossa vida mais uma vez ao nosso Criador. Quero deixar com você uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 90, o verso 2, onde a palavra do Senhor diz o seguinte: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90, o verso 2. O nosso Deus é eterno. Ele não tem início, não tem fim. O seu reino será por toda a eternidade. Nós queremos fazer parte do reino do Senhor. Nós queremos morar com Ele para todo sempre. Nessa manhã, mais uma vez, nós queremos nos colocar nas mãos do Criador e suplicar as suas bênçãos sobre a nossa vida. Neste canal, a cada manhã, nós deixamos aqui as impressões de um capítulo da Palavra de Deus. E nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 10, o verso 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Dá para nós percebermos claramente através do texto bíblico que Josué era um homem de intimidade com Deus. Estava muito próximo ao Senhor. Em uma das suas orações, é o que nós lemos nesse momento, Josué clama a Deus, pedindo a Deus que pare o sol para que ele, numa batalha, pudesse vencer os seus adversários. Josué foi discipulado por Moisés. Moisés vivia numa intimidade muito próxima do Senhor. E Josué não foi diferente, reconhecia e sabia que era pela manhã, pela madrugada que ele tinha que buscar nessa entrevista pessoal a presença de Deus e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Ele sabia perfeitamente que depois desse encontro, de ter aberto o seu coração, ter recebido a bênção do Senhor, ele teria forças para lutar todas as suas batalhas. E quando nós olhamos o livro de Josué, nós podemos ver que o líder Josué é uma inspiração para todos nós. Todos aqueles que se detêm em estudar o livro de Josué são abençoados pela vida que nos inspira e de um homem que andou muito próximo de Deus, que é uma inspiração para nós nos dias em que nós estamos vivendo. Deus entregou Josué à cidade de Jericó, que estava nas portas da terra prometida. Quando Josué conquistou a cidade de Jericó, estava muito mais fácil para conseguir conquistar todas as outras cidades que estavam dentro da terra prometida. Jericó estava no início, Ai estava um pouco mais adiante, mas foi pelo centro que Deus conduziu estrategicamente o seu povo para que pudesse depois, então, conseguir conquistar o sul e o norte de toda a terra da Palestina. Deus colocou nas mãos do seu povo a terra como herança, porque a aliança assumida com Abraão, Deus entendia que a sua palavra jamais poderia falhar e ele de fato cumpriu com as suas promessas para o povo de Deus. No capítulo 10, no verso 1, a palavra de Deus menciona pela primeira vez o nome da cidade de Jerusalém. Jerusalém, o significado desse nome é possessão de paz. É uma ironia, porque quando nós começamos a estudar a respeito de Jerusalém, Jerusalém, em média, foi sitiada 28 vezes. Imagine, o seu nome significa paz, possessão de paz, mas foi uma cidade que muitas vezes travou muitas batalhas. Nós não podemos nos esquecer que todo o sofrimento que Jerusalém viveu foi em decorrência de ter abandonado a vida ao lado do Senhor. Se Jerusalém tivesse vivido próximo do Senhor, ela teria sido de fato uma cidade de paz, uma cidade de prosperidade. Mas nessa manhã podemos juntos aqui trilhar uma jornada para descobrirmos quem foi que de fato deu o nome para Jerusalém. Os mestres rabínicos dizem que
Quando Abraão subiu ao monte Moriá para sacrificar o seu filho, lá sobre o monte Moriá, além de chamar o monte de Moriá, ele acrescentou Salém. Mais tarde, esse monte Moriá se tornou o local onde Salomão construiu o tabernáculo, o santuário do Senhor, onde Salomão também chamou de Jeová Jirê. Segundo a interpretação bíblica, o nome Jerusalém provém de Jirê e Salém. Daí então nós descobrimos o nome Jerusalém. Possessão de paz é o significado do nome de Jerusalém. As alianças formadas pelos 5 reis do sul para lutar contra os gibeonitas só favoreceu ao povo de Deus. Josué teria que lutar com cada um desses 5 reis porque todos eles estavam dentro da terra prometida, dada ao povo do Senhor. Mas quando eles se uniram para lutar contra os gibeonitas, de uma só vez, Josué lutou com todos os 5 reis do sul e prevaleceu contra todos eles. No verso 6 do capítulo 10, nós encontramos os gibeonitas clamando a Josué, dizendo: não retire as tuas mãos de sobre os seus servos. Josué sabia perfeitamente a maneira como os gibeonitas formaram uma aliança com o povo de Deus. Seria nesse momento uma oportunidade que Josué teria nas mãos para poder se demorar para defender os gibeonitas, porque eles estavam sendo atacados por 5 reis. Mas Josué sabia da aliança que tinha formado com os gibeonitas. Embora os gibeonitas estivessem enganado o povo do Senhor, Josué foi fiel. Josué era um homem de Deus. Josué era íntegro. Josué sabia da palavra e da aliança que ele tinha assumido para com os gibeonitas e prontamente ele viajou 27 quilômetros, caminhando no decorrer do dia, caminhando no decorrer da noite, para que pudesse cumprir com a sua palavra e aliança. E foi um momento de surpresa quando ele chegou. Os 5 reis que estavam lutando contra os gibeonitas não esperavam. E foi de surpresa que Josué chegou com o seu soldado e lutou contra os 5 reis, e Deus concedeu a vitória a Josué e a todos os gibeonitas. No capítulo 10 do livro de Josué, o verso 13, a palavra de Deus diz o seguinte: e o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Aqui está a resposta de uma oração de um justo, de um filho de Deus. Não quero dizer que Josué não tivesse as suas falhas. Era um homem como eu e você. Mas Josué escolheu viver ao lado do Senhor. Josué levantava de madrugada para se encontrar com Deus. Josué abria o seu coração ao Senhor. Josué sabia da necessidade de ser um intercessor e apresentar a Deus as suas necessidades e limitações. Josué clamava em prol da nação de Israel, clamando por Deus as suas misericórdias para serem renovadas sobre o seu povo. E foi nesse momento, numa batalha, lutando contra os 5 reis amorreus, que ele pede a Deus para que o sol se detivesse no céu, para que ele tivesse tempo suficiente para destruir e eliminar e lutar contra os 5 reis que estavam lutando contra os gibeonitas. E Deus ouviu a sua oração. A ciência hoje não pode explicar esse milagre realizado por Deus. A ciência não sabe se foi a terra que parou. A ciência não pode explicar de que maneira Deus deteve o sol no céu. O fato é que Deus concedeu tempo suficiente para Josué, junto com os seus soldados, lutar contra os 5 reis do sul. E Deus concedeu a vitória a Josué e ao seu povo. Querido amigo, nessa manhã, nós não podemos nos esquecer. O mesmo Deus que parou o céu um dia para que Josué lutasse as batalhas e vencesse os reis do sul, é o mesmo Deus hoje que nós servimos. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac. Nessa manhã, eu e você, nós estamos diante dele. Eu e você, nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos confessar as nossas falhas. Eu creio que cada um de nós, essa manhã, nós temos um pedido especial para fazermos para ele. Não se sinta envergonhado, não se sinta acanhado em abrir o seu coração e colocar diante dele todas as suas necessidades. Tenha certeza de uma coisa:
Da mesma forma como Deus um dia se compadeceu dos seus filhos e fez com que o sol parasse no céu para que os seus filhos pudessem lutar as suas batalhas, e ele mesmo desceu para lutar com seu povo, será o mesmo Deus hoje que irá fazer milagres na tua vida. Ele vai descer para atender às suas necessidades, suprir as suas necessidades e te conceder a vitória. O verso 24 ao verso 26 fica muito evidente que Deus concedeu a vitória ao seu povo. A resposta de Deus foi: ponde o pé no pescoço desses reis. Deus tinha dado a vitória aos seus filhos. Era uma humilhação pública para aqueles reis onde 5 contra 1 estavam sendo derrotados. Era muito comum naquele período, depois de um povo ser derrotado, expor os corpos pendurados em madeiras ou estacas. Mas essa não era a prática do povo de Deus. Deus não aceitava, Deus reprovava esse tipo de atitude. Mas os povos pagãos se valiam dessa estratégia de guerra para intimidar os seus adversários. Quando os inimigos chegavam próximos de algumas cidades e encontravam corpos pendurados em madeiras, eles temiam, eles ficavam assustados e muitos voltavam para suas casas com medo de sofrer as mesmas punições daquelas pessoas que tinham perdido as suas vidas e os corpos agora estavam pendurados em madeiras. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 10 do livro de Josué, nós precisamos chegar às seguintes conclusões. Nós precisamos lutar as nossas batalhas do lado do Senhor, nos consagrando a Deus a cada manhã, a cada madrugada, abrindo o nosso coração e permitindo que Ele conduza a nossa vida. Era dessa maneira que Josué a cada dia buscava força, sabedoria, vinda dos céus para conduzir o seu povo e ter forças para lutar as suas batalhas. Terão batalhas que nós iremos enfrentar na vida, que nem a própria ciência terá condições de nos dar resposta. E nós poderemos chamar pela fé como milagres. Deus realiza milagres nos dias de hoje. Da mesma forma como no passado Deus um dia fez o sol parar no meio do céu para que Josué lutasse e vencesse os seus adversários, Deus pode fazer muito mais hoje por mim e por você. Agora, o que eu e você temos que fazer nos dias em que nós estamos vivendo é viver pela fé. Nós precisamos a cada dia desenvolver uma intimidade com o nosso comandante, como Josué desenvolveu. Josué um dia se curvou e adorou o seu Senhor, o seu comandante, o comandante das tropas israelitas. Eu e você, nessa manhã, nós não podemos nos esquecer em nenhum momento da nossa vida, toda vez que nós nos encontrarmos com o nosso comandante, o Supremo Criador, nós precisamos nos curvar diante dele. Não perca tempo, o adore em todo tempo e fora de tempo. Aonde nós estivermos, nós não podemos perder a noção que nós estamos diante desse comandante. Ele deve conduzir a nossa vida em toda a nossa trajetória, em toda a nossa jornada. E como resultado de viver uma vida fiel nessa terra, ele vai nos convidar para que nós possamos ser os seus súditos, vivendo com ele por toda a eternidade. Mas são escolhas que nós temos que fazer enquanto nós estamos nessa terra. E as escolhas que nós fazemos hoje irão afetar a nossa vida no presente e também irão afetar a nossa vida no futuro. É o teu desejo viver com o seu comandante por toda a eternidade? Se é o teu desejo, quero convidar você, nesse momento, a fechar os seus olhos para que nós juntos possamos conversar com ele nesse instante. Querido Pai, curvamos a nossa cabeça porque reconhecemos que estamos diante do Senhor. Abrimos o nosso coração. Colocamos diante do Senhor as nossas necessidades, que são inúmeras. Por favor, Senhor, conduza a nossa vida, transforma o nosso coração, nos conceda força para lutarmos as nossas batalhas, esteja ao nosso lado em todo momento. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você e sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.